ela convalidou o ato. Professor, agora e se o ato estiver podre por dentro? Desapropriou a sua casa e jogou lá para o amigo, não construiu a obra pública, deu para o amigo fazer churrasco lá e fazer diversão com a sua casa. E aí, este ato tem conserto? Não, este ato não tem conserto. Portanto, aqui não cabe a convalidação. Tudo bem? Perfeito? Vamos para a nossa próxima pergunta. Professor, qual é o efeito jurídico da anulação? Efeito jurídico da anulação. Nós até já tratamos disso. O efeito é ex tunc. O que é ex tunc, professor? Você está falando o que agora? Isso é língua portuguesa? Não, com certeza não é língua portuguesa. Gente, a gente chama de efeito ex tunc quando o ato retroage no tempo. Vamos imaginar aqui uma situação concreta. Foi feito aqui o ato administrativo ilegal. Foi feita, por exemplo, uma licitação pública ilegal. Ilegal a licitação pública. Depois de algum período, vamos colocar aqui uns 6 meses, a licitação teve o seu procedimento inteiro completo e achou um vencedor. Ao final, o judiciário vai, aprecia e fala assim, esta licitação é ilegal. O que acontece? Quando ele declara a ilegalidade, essa declaração que foi 6 meses posterior à realização do primeiro ato da licitação, ela volta no tempo e apaga a licitação. O que é isso, professor? Isso é efeito ex tunc. Volta no tempo e apaga o passado. Professor, tem uma consequência muito importante sobre isso, diz respeito à indenização, não é verdade? É verdade. Efeito ex tunc, volta no tempo e apaga o passado. Então, se a licitação foi apagada, se a licitação foi anulada, ou seja, voltou no tempo, apagou a licitação, se ela foi apagada, ela não existe. Se ela não existe, ela não pode ser objeto de indenização. Como é que alguém pede indenização? Em cima de um ato, um fato que não existe para o direito, não dá. Então, não cabe indenização. Mas, professor, eu, particular, participei disso daí, tive um prejuízo lascado com isso daí, certo? Participei, fui o vencedor, não tive nada a ver com a ilegalidade do poder público e gastei uma fortuna. Opa! Salvo se você tiver de boa fé. Se você tiver de boa fé, o efeito ex tunc, apagar o passado, retroagir, retroage não completamente, só em uma parte. Então, se você tiver de boa fé, você pode pedir a indenização. Este é o efeito ex tunc da anulação. Vamos para a nossa próxima pergunta, e é a última pergunta já. Professor, qual é o efeito jurídico da revogação? Olha lá, falou-se do efeito jurídico da anulação, agora estamos falando do efeito jurídico da revogação. É justamente o oposto do efeito da anulação, né? Na revogação, o efeito não é ex tunc, não volta no tempo, não apaga o passado. Por quê, professor? Porque o ato é legal, o ato não tem que ser apagado. Na revogação, o ato é legal, o ato está em consonância com a norma. Não em dissonância com a norma, como é o caso da anulação. Na revogação, o ato está de acordo, em conformidade com a norma jurídica. Portanto, o seu efeito é ex nunc, não retroage no tempo, é dali para frente. E o passado, ele deve ser respeitado na revogação. Lembra o exemplo de emprestar lá o terreno da prefeitura para os seus filhos jogarem bola? Olha só nesse exemplo. Pode jogar bola no meu terreno. O pessoal está lá jogando bola, vem o ato novo e fala assim, olha, a partir de hoje vocês não jogam mais bola aqui. Revogou a autorização de uso. Só que não pode o poder público falar, olha, vocês invadiram meu terreno durante um tempo. Não. Por quê? Porque mesmo depois da revogação, o passado deve ser mantido, o passado deve ser respeitado. Isso significa o quê? Que ninguém pode te punir em virtude de ter usado o terreno, já que você usou o terreno com autorização. E este período se mantém válido.
Gente, aqui nós terminamos o quadro Pergunte ao Professor. Eu gostaria de te chamar para ficar mais um pouquinho, porque no próximo bloco, daqui a um segundo, nós vamos já entrar no último bloco do nosso programa, que é o X da Questão. Vamos ver 2 questões da OAB em respeito ao tema do dia, ou seja, 2 questões que vão tratar de anulação e de revogação de ato administrativo. Fica aí, fica comigo, até o próximo bloco, te aguardo. Voltamos com o nosso último e derradeiro bloco, o X da Questão. Nesse bloco, você pode fazer a interface entre o que nós tivemos no tema do dia com a prática, com os exames da OAB. Vamos testar o nosso conhecimento. E eu gostaria, antes de começar com as perguntas, só lembrar um detalhezinho para você. Você pode ter acesso a vários textos jurídicos, você pode ter acesso a informações sobre concurso público, sobre o próprio exame da OAB através do site www.lfg.com.br. Sem perder mais tempo, vamos direto à nossa primeira pergunta do exame da OAB. Pode pôr na tela a pergunta aí. Veja, essa pergunta é o exame da CESP, de 2006, terceira prova de 2006. Diz assim: acerca do controle dos atos administrativos, assinale a opção correta. Sempre que o teste colocar a opção correta ou opção incorreta, lembre-se, esta palavra é muito importante para você achar a sua alternativa. Então é essencial que você faça um grifo nessa palavra, correta ou incorreta, porque às vezes a gente ali na pressa, no exame da OAB ou num concurso, acaba não percebendo que ele quer incorreta e na primeira que você lê, você vê, essa daqui está correta e já sai assinalando. Então toma cuidado com isso. Alternativa A, ele quer a correta. O Poder Judiciário pode revogar ato administrativo. Alternativa B, o Poder Judiciário pode anular ato administrativo com base nos critérios de conveniência e oportunidade. Alternativa C, o Poder Executivo pode anular ato administrativo ilegal a qualquer tempo. Alternativa D de dado, a anulação de ato administrativo ilegal pela própria administração terá efeitos ex tunc. Bom, vamos começar pela alternativa A. Por favor, volte lá na alternativa A para mim. O Poder Judiciário pode revogar ato administrativo. Bom, essa alternativa está incorreta. O Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo. Quem revoga é a administração, porque revogação é uma questão de mérito administrativo. Mérito administrativo pertence exclusivamente ao agente público. É o exame da conveniência e oportunidade. Exame da conveniência e oportunidade só é feito pela administração pública, não é feito pelo Poder Judiciário, o qual incumbe somente o poder de examinar a legalidade ou ilegalidade dos atos. Alternativa B, o Poder Judiciário pode anular ato administrativo com base nos critérios de conveniência e oportunidade. Pronto, aqui nós também já respondemos essa parte com a própria alternativa primeira, né? Não pode, o Judiciário não tem conveniência e oportunidade. Quem tem conveniência e oportunidade é a administração pública. Alternativa C, o Poder Executivo pode anular ato administrativo ilegal a qualquer tempo. Nós não tratamos deste tema, mas eu vou tratar rapidamente. Não, ele não pode a qualquer tempo. Existe um limite para anulação, o limite de tempo. Qual é o limite de tempo? É a prescrição do ato, que se dá em 5 anos. A administração tem 5 anos para anular o ato administrativo. Tudo bem? Isso daí você consegue achar na lei do Processo Administrativo Federal. Vai estar lá o prazo prescricional para anulação dos atos. Tudo bem? Então, só pode estar correta a alternativa D. Assim, a alternativa D, então, é o X da questão. Vamos fazer a leitura aqui. A anulação de ato administrativo ilegal pela própria